Lucas, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 76 a 80. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, os versos 76 a 80, nos preparando assim então para a ministração da palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade aí à segunda parte do texto em que o sacerdote Zacarias, então, profetiza a respeito do nascimento de João Batista, o que certamente inclui também o próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, os versos 76 a 80, mesmo assentados, mas vamos ler todos juntos a uma só voz e com toda a reverência à palavra de Deus. Leiamos. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta noite. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aqui nos reunir e podemos aprender acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Podemos aprender, ó Deus, nessa noite, de que o nascimento de Jesus foi algo que o Senhor mesmo planejou desde os tempos eternos. Naquela noite, ó Deus, o Senhor enviou o teu Filho, ele encarnou para que pudesse então assumir sobre si os nossos pecados, trazendo sobre nós a salvação. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor renove a nossa esperança e que nós possamos sair daqui, Senhor, nesta noite, com o compromisso de que o Senhor, de fato, está prestes, está pronto a nos socorrer em tempo oportuno. Assim, Senhor, nós pedimos que a palavra do Senhor seja alimento ao nosso coração nessa noite. É assim que nós oramos e te bendizemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, conforme nós vimos há 15 dias atrás, nós demos uma olhadinha então nesse cântico chamado de Cântico de Zacarias, e nós vimos então como esse sacerdote de Deus foi visitado pelo Senhor exatamente com essa promessa de que Deus lhe daria um filho. Embora Zacarias já se considerasse um homem velho, juntamente com a sua esposa, que também já estava avançada na sua idade, e sobre Isabel ainda pesava o fato de que ela era estéril, Deus então ouviu a oração daquele sacerdote, daquele servo de Deus, e lhe deu então esse menino que serviria então como preparo, como um antecedente exatamente ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Nunca é suficiente nós lembrarmos aqui, irmãos, de que o nascimento de Jesus é cercado então por essas operações de Deus, por esses milagres, por esses acontecimentos sobrenaturais, que muitos deles estão aqui registrados exatamente no Evangelho de Lucas. Se você der uma olhadinha aí nos primeiros 2 capítulos, você vai ver então que Lucas registra uma virgem que é tomada então pelo Espírito Santo e ela fica grávida então do nosso Salvador. Como eu mencionei agora há pouco, nós vamos encontrar essa anciã, essa senhora já de idade avançada, que do ponto de vista humano, natural, ela não tinha mais nenhuma condição, nem ela e seu marido, de terem filhos, mas Deus a visita e dá a ela um filho chamado João. Esse sacerdote, nós vimos há 15 dias atrás, ele recebe então a visita desse anjo, e por duvidar daquilo que de fato estava prestes a acontecer,
Deus então lhe dá um sinal, Deus lhe dá uma mudez, e ele fica então durante todo o tempo da gestação da esposa mudo, sem poder de fato mencionar absolutamente nada, mas ele volta a falar exatamente quando ele entende, juntamente com a sua esposa, de que o nome do menino seria João, conforme o anjo lhe havia dito, e ele então agora pode abrir a boca e pode profetizar esse cântico que nós temos aí registrado no Evangelho de Lucas. O texto então que nós lemos aqui, irmãos, é a continuação, é a segunda parte, vamos dizer assim, desse cântico de Zacarias, que é conhecido também como Benedictus, exatamente porque ele vem desse nome ou dessa expressão que ele tem bem aí no verso de número 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Nós vimos então que Zacarias, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, a fim de anunciar por meio deste cântico que as promessas de Deus se cumpriram. Ou seja, Deus visitou o seu povo trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo redenção, trazendo então essa esperança de que o Senhor Jesus Cristo libertaria o seu povo dos seus próprios inimigos. É belo então perceber aqui, irmãos, de modo claro, que o cântico de Zacarias, ele exalta a poderosa obra da graça que Deus está para fazer, de concretizar, por meio desse chifre de salvação que nós falamos há 15 dias atrás, que é trazido então a partir da casa de Davi. Nós percebemos então que João é anunciado aqui como esse profeta do Altíssimo. Ele não foi escolhido para trazer uma mensagem própria. Ele não foi escolhido por Deus para falar de si mesmo, mas para preparar os caminhos do Senhor. Então, Zacarias é tomado exatamente pelo Espírito Santo para profetizar. Na verdade, para anunciar, para rememorar, para trazer novamente de maneira clara que as promessas de Deus estão se cumprindo e que João e o nascimento dele é de fato aquilo que era predito pelos profetas, conforme a gente vê, por exemplo, lá em Isaías e também no profeta Malaquias. O profeta Isaías, por exemplo, vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. O profeta Malaquias também vai anunciar exatamente o nascimento de João. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 1 ainda, os versos 15 a 17, o anjo Gabriel também prenuncia, ele fala exatamente qual é a missão de João Batista. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Foi isso então que Deus havia predito por meio dos profetas. E é isso então que significa o nascimento de João, o batizador, ou João Batista. Deus está trazendo então a salvação. Mas qual era a mensagem então que João traria àqueles que estavam aguardando a salvação de Deus? O cântico de Zacarias, então, afirma que a mensagem de João, ela é mencionada aqui pelo menos de 3 formas, ou 3 verdades que essa mensagem de João vai trazer ao povo de Deus. A primeira coisa, então, que a gente pode mencionar aqui, irmãos, é que João anuncia salvação e perdão. Veja aí no verso de número 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Conhecimento da salvação. É interessante, então, aqui para nós,
que Zacarias, então, ou João, vai trazer então essa mensagem de conhecimento da salvação. Conhecimento aqui, irmãos, é exatamente essa percepção ou essa compreensão intelectual. É o mesmo que ter conhecimento da salvação. É compreender as verdades reveladas de Deus acerca da salvação. Então, olha que coisa interessante que nós temos aqui diante de nós. Embora muitos crentes, eles pensam na salvação apenas como algo espiritual, ou como algo que tem que ser crido somente pela fé, o texto aqui nos ensina que a salvação é algo também que atinge a nossa mente. É algo que atinge também o nosso intelecto, o nosso entendimento. Então a gente pode dizer, irmãos, com toda certeza, de que o conhecimento da salvação, ele não é um pulo no escuro. Ele não é algo que a gente simplesmente não conhece. Mas ela é uma formulação de uma verdade da qual nós podemos compreender também com a mente e também com o intelecto. Então não tem problema nenhum se nós temos conhecimento a respeito da salvação. Não tem nenhum problema se nós estudarmos as doutrinas bíblicas. Elas fazem parte do conhecimento que nós precisamos ter da salvação. Mas percebam que esse conhecimento da salvação, ele não é apenas intelectual. Ou seja, não basta você saber e entender a salvação a partir da sua mente. Ela precisa, de fato, chegar ao cerne da vida humana. Ou seja, ela precisa descer ao nosso coração. Então, alguém já falou sobre isso, né, de que a maior distância que existe entre a verdade de Deus e, de fato, nós compreendemos essa verdade, é ela sair da mente e ela entrar, de fato, no nosso coração. Talvez seja o maior percurso que o Evangelho pode ter na vida de alguém. É nós compreendermos não só a salvação como algo intelectual, mas algo que nós devemos aplicar ao nosso coração. E é isso então que João está trazendo aqui para nós. Percebam ainda, irmãos, que essa salvação, ela acontece no redimi-lo dos seus pecados. A NVI, ela traz uma tradução um pouco diferente e ela traz um esclarecimento melhor para nós. A tradução da NVI, então, nessa segunda parte do versículo 77, ela diz, então, que esse conhecimento da salvação é mediante o perdão dos pecados. E essa vai ser a mensagem principal de João Batista quando ele for revelado, então, a Israel. Quando nós percebemos, então, lá em Lucas 3, verso 13, vai dizer que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A segunda coisa, então, que nós podemos mencionar sobre aquilo que João deveria anunciar, é que João, então, anuncia a terna misericórdia de Deus. Vejam aí a primeira parte do verso 78, ele diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Zacarias, então, dá graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. E é interessante que a palavra traduzida aqui como entranhável, ela é, no mínimo, peculiar. Ela é, no mínimo, interessante aqui diante de nós. Essa palavra entranhável, ela está falando das entranhas. Ela está falando do mais profundo do nosso ser. O que Lucas está revelando aqui para nós é que quando ele escreve graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, ele está falando então da compaixão, ele está falando da misericórdia, ele está falando do amor demonstrado por Deus em trazer a nós a salvação. E ele fez isso então de maneira profunda, ele fez isso de maneira terna, ele fez isso de maneira inexplicável.
Está falando então daquilo que é o mais profundo do coração de Deus, das entranhas de Deus em relação à salvação. Percebam aí que do lado então dessa palavra, entranhável, aparece então a misericórdia, que tem a ver exatamente com a compaixão. E é interessante aqui, irmãos, que misericórdia é o fato então de Deus ajudar, de Deus então socorrer pessoas que estão em situações miseráveis. Portanto, a gente pode dizer que a misericórdia do nosso Deus não é apenas um sentimento que Deus tem pelo seu povo, mas é aquilo que de fato move a Deus para socorrer este povo. Dito de outra maneira, meus irmãos, nós podemos dizer que a entranhável misericórdia de Deus revela que Deus tem pena, Deus tem dó, Deus olha para este povo seu como um povo miserável e perdido. Mas ao mesmo tempo, este Deus, movido por misericórdia e graça, Ele age então em favor deste povo que está perdido e que se encontra em uma situação de miséria. É belo isso, irmãos. Porque ao mesmo tempo que a misericórdia de Deus revela o nosso estado, revela também o que Deus faz para nos salvar, para nos socorrer, para nos resgatar. Não apenas Zacarias, mas também Maria em seu cântico, ela exalta então a misericórdia de Deus. Se você voltar um pouquinho aí no verso de número 50, nós vamos encontrar o seguinte: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ainda no verso 54, Maria vai dizer: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A esposa de Zacarias, Isabel, ela demonstra então no verso 58 do capítulo 1, que o nascimento de João é a demonstração da grande misericórdia do Senhor. O cântico de Zacarias então, ele celebra a misericórdia demonstrada por Deus, como Deus lembrou do seu santo pacto ao enviar a sua salvação ao seu povo. Porque Deus teve compaixão, Deus teve dó, Deus teve pena, Deus olhou a nossa miséria, mas Ele não nos deixou da maneira como nós estávamos. Ele então enviou a sua salvação, Ele enviou então o seu poder e a sua graça, e Ele nos libertou então deste estado de miséria. Zacarias então celebra a misericórdia de Deus, assim como o salmista lá do Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Isso nos conduz então à terceira verdade que nós encontramos aqui. Veja então que João, ele anuncia a luz do mundo, o verso 78 e também o verso 79. No final do verso 78 nós encontramos assim: pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Percebam então que o verso 78, a segunda parte, ele explica então aquilo que Deus fez por causa da sua misericórdia. Por causa então da misericórdia de Deus, Ele nos visitará o sol nascente das alturas. O sol nascente aqui, irmãos, é aquilo que Malaquias chama de o sol da justiça, lá no seu livro. Está falando então do próprio Senhor Jesus Cristo. João, então, ele não vai anunciar a sua mensagem, ele não vai anunciar as suas palavras, mas ele vai anunciar a vinda do Messias, e a obra que o Messias fará, a de alumiar todos os que estão em trevas. Mais uma vez aqui, então, Zacarias, no seu cântico, ele revela que a missão de Jesus é dupla. Primeiramente, ele diz que a missão do Messias é a de brilhar sobre aqueles que estão na escuridão, e também a de guiar os pés daqueles que responderem ao Evangelho. Jesus Cristo, então, cumpre a promessa do profeta Isaías,
Lá em Isaías 9, verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Notem aqui mais uma vez, meus irmãos, que a profecia de Isaías e o cântico de Zacarias, eles não apenas revelam a promessa da luz messiânica, mas eles também revelam a condição que nós estávamos antes de nós recebermos a luz do Messias. Notem então que tanto Isaías como o cântico de Zacarias vai dizer então que este povo estava em trevas. Esse povo vivia na região da sombra da morte. Viver em trevas é o mesmo de que estar na escuridão espiritual. Porque é isso que o pecado faz conosco. É isso que o pecado faz com aqueles que não estão em Cristo. Ele cega, ele leva por caminhos tortuosos, ele aprisiona, ele faz com que essas pessoas então permaneçam na escuridão. E assim então que nós vivíamos, irmãos. Mas agora então, como resultado da misericórdia compassiva de Deus, Jesus então, a luz do mundo, brilhou trazendo salvação sobre nós e nos libertou das trevas e da escuridão. O resultado então dessa luz que veio do céu é aquilo que Zacarias então está dizendo logo em seguida no verso 79, quando ele diz então que o Senhor então vai dirigir os pés, ou ele vai dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então imagine a figura que está posta aqui diante de nós, irmãos. Uma vida sem Cristo é você andar na escuridão e andar como se fosse num lamaçal, num caminho tortuoso, sem saber para onde ir. É assim então que é descrito aqui pelo profeta, pelo sacerdote Zacarias, aqueles que vivem então nas trevas. Em resumo, irmãos, nós podemos dizer que Jesus, mediante a sua presença, o seu ensino, as suas obras de misericórdia, o seu poder, ele enche o coração dos seus seguidores, provenientes então dessa salvação que ele mesmo traz por causa da sua pessoa e da sua obra. Embora nós possamos passar por dificuldades, embora nós possamos passar por lutas, embora nós possamos passar por momentos difíceis, nós não andamos mais em trevas e nós não andamos mais perdidos por aí, porque o Senhor alumia o nosso caminho e o Senhor então dirige os nossos passos nos caminhos da salvação. Em outras palavras, meus irmãos, nós podemos dizer que em Cristo Jesus nós somos libertados das trevas e guiados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diante disso, então, meus irmãos, o cântico termina mencionando aí no verso de número 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Notem como Lucas registra, num simples versículo, toda a vida de João Batista. Notem então que, embora João Batista fosse cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e aqui então é descrito que ele se fortalecia no Espírito, embora ele fosse aquele que precederia o caminho do Senhor, João Batista não vive nos holofotes. Ele viveu então no deserto, ele viveu escondido. Embora João tivesse importância no plano de Deus para a salvação do seu povo, João não se considerava como alguém importante. Ele não percorreu os corredores dos palácios, ele não se assentou nas cadeiras do sinédrio, ele não vestiu roupas caras, nem se alimentou de finas iguarias. Ele viveu no deserto da Judeia, entre os vales e os montes, suportando o calor do deserto e as noites frias e geladas daquele lugar. E mesmo quando ele se manifestou a Israel, a palavra de Deus então vai dizer que ele vivia de modo simples. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestres. João, assim como cada um de nós, irmãos, entende que nós somos apenas instrumentos de Deus e não os atores principais. O que
Zacarias termina dizendo aqui no seu cântico é que a salvação está em torno de uma pessoa e sua obra, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. E o Natal então nos lembra disso. Nos lembra que nós não somos os atores principais, nós não somos as pessoas mais importantes no teatro da graça de Deus, nós não somos absolutamente nada à parte da graça e da misericórdia de Deus que nos salvou. Dito isso então, meus irmãos, que lições nós podemos levar para casa à luz daquilo que nós falamos até aqui? Eu penso que, primeiramente, a salvação, a lição que nos é trazida é que a salvação é concedida a nós mediante o perdão dos nossos pecados e não pelos nossos méritos. Notem novamente, salvação mediante perdão, não acúmulo, não olhar de Deus aos nossos méritos, está aí no verso 77, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. O cântico de Zacarias, então, nos ensina algo que muitas vezes nós sabemos de cor, mas que, ao mesmo tempo, nós somos tentados a nos esquecermos disto. De que a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Deus, então, aqui, por meio de Zacarias, ele não está anunciando algo novo, ele não está trazendo uma mensagem nova. Embora a palavra de Deus diga aqui que Zacarias profetizou, ele não está trazendo uma mensagem nova, mas ele está rememorando aquilo que fez parte de todo o Antigo Testamento, de que a salvação é por meio da graça, é por meio da misericórdia de Deus, e não pelos nossos méritos. Por isso, então, meus irmãos, Zacarias nos lembra de que o nascimento de Jesus é uma dádiva graciosa e soberana de Deus. E de que, de fato, nunca é uma recompensa pelos nossos méritos ou pelo nosso desempenho humano. O único meio pelo qual nós podemos receber a salvação, meus irmãos, é a fé na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e nada, absolutamente nada mais pode acrescentar à salvação graciosa oferecida por meio de Jesus, o nosso Salvador. A salvação não vem pelos nossos méritos, ela não vem pelas nossas obras, ela não é resultado de qualquer esforço humano, não é porque nós somos piedosos ou porque nós somos zelosos. Embora nós devemos ser piedosos, devemos ser zelosos, a salvação é uma obra de Deus. Ele nos salva por causa da sua entranhável misericórdia. Por isso, se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deve fazer isso o quanto antes possível. Eu preciso lhe dizer nessa noite, de que uma vida sem Cristo é uma vida vivendo em trevas, vivendo por caminhos tortuosos. Não importa se você acha que a sua vida está indo bem, não importa se você pensa que você não faz nada de ruim, não importa se você pensa que de repente tem pessoas que são piores do que você, sem Cristo, você continua nas trevas, e você continua andando por caminhos tortuosos. Por isso, então, creia em Jesus pela fé. Arrependa-se dos seus pecados e você terá a certeza da sua salvação. O cântico de Zacarias também, meus irmãos, nos ensina sobre a fidelidade da palavra de Deus. Deus cumpre, então, suas promessas fielmente. Deus prometeu enviar o seu filho e também um profeta que antecedesse, que era, então, João. E mesmo diante de situações que pareciam impossíveis aos olhos humanos, nós estamos aqui falando de uma mulher estéril, por um lado, que era a mãe de João. Nós estamos falando de outra mulher que era virgem, que era a mãe do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Deus cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Deus é fiel em suas promessas, meus irmãos.
Ele promete então guiar o seu povo, Ele promete santificar a sua igreja, Ele promete destruir todos os nossos inimigos, Ele promete nos dar perdão, consolo, suprimento a todos aqueles que nele confiam. Ele promete nos dar salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, nessa noite, nós devemos descansar nas ricas e insondáveis promessas de Deus, ainda que essas promessas pareçam demorar, ainda que por algum momento nos falte alento, tenhamos por certo de que as promessas de Deus não falharão. Por isso, nessa noite, que o nascimento de Jesus renove a nossa esperança nas promessas de Deus. Enquanto muitos estão com seus olhos nas promessas humanas, enquanto muitos estão colocando as suas esperanças nas possíveis mudanças políticas, os nossos olhos estão voltados para Deus e para as promessas que Deus tem para os seus filhos. A palavra de Deus jamais falha. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. As promessas de Deus cumpridas aqui na vida de Zacarias também dizem respeito a nós, meus irmãos. Promessas de libertação, de perdão, de santidade, de justiça, todas elas também podem ser cumpridas e podem ser vistas em nós, no nosso viver. Em resumo, o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Por isso nós devemos aguardar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sem duvidar dessa promessa. Nós devemos estar atentos e prontos para o dia do Senhor. Por isso mantenhamos as nossas cabeças erguidas para o alto e os nossos olhos atentos na esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, esse texto, ele se aplica a nós, quando ele diz respeito ao fato de que nós devemos anunciar a Jesus a luz do mundo. Veja então que o cântico de Zacarias, ele diz que Jesus Cristo é o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Portanto, meus irmãos, não há como nós experimentarmos a beleza do Natal sem de fato estarmos comprometidos com o anúncio de que Jesus veio para alumiar, libertar, para salvar. Embora nós andemos aqui pela nossa cidade, se você andar ali no eixo monumental, ou se você for ali no pontão, você vai ver muitas luzes, você vai ver muita iluminação referente ao Natal. Mas é nosso dever anunciar que Jesus é a única luz que realmente ilumina. Ele é o único que pode trazer vida em abundância. Enquanto pessoas trocam presentes, nós devemos lembrá-las de que a salvação em Jesus é mais do que um presente. É uma dádiva graciosa, é um dom de Deus, e que deve ser recebido pela fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que algumas pessoas que você conheça estejam alegres com o Natal, e não tem problema nenhum se elas estiverem contentes com o Natal, nós devemos lembrá-las de que Jesus é a verdadeira alegria, de que somente nele nós podemos desfrutar do gozo eterno na glória. Enquanto o Natal traz muito significado para muitas pessoas, nós devemos lembrar que apenas Jesus Cristo traz o significado real e verdadeiro nesta vida e na futura. Embora a alegria do Natal para muitos acontece anualmente, há uma festa que durará eternamente com Jesus. Logo, meus irmãos, a mensagem do Natal para os nossos dias é esta: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, revelada por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós nos comprometamos então em anunciar que Deus, por sua entranhável misericórdia, Ele trouxe salvação, Ele trouxe luz a todo aquele que está perdido,
a fim de que essas pessoas possam ser tiradas das trevas e possam caminhar segundo o caminho do próprio Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus nesta hora. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, ó Pai. Te damos graças por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos visitou, trazendo salvação às nossas vidas, ó Pai. E que nós também, Senhor, possamos ser anunciadores desta verdade maravilhosa, levando então a luz de Jesus Cristo àqueles que ainda não te conhecem. Assim nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém.